Olá, minhas queridas pessoas despertas em processo, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço de escuta e cura. Aqui é Karina Biracira e hoje, terapeuta, Transpessoal sistêmica. E hoje vamos tratar de um tema bem delicado, muitas vezes silenciado, que é o abuso sexual na infância entre meninos. Claro que o abuso sexual em meninas também traz uma dor muito profunda, mas por conta de como o cérebro e o corpo do homem foi feito, os efeitos são demonstrados de forma diferente tanto para meninas quanto para meninos. E hoje eu vou me concentrar um pouquinho nos meninos, tá? Eu atendo bastante pessoas e eu gostaria de me concentrar hoje nos meninos, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre as marcas profundas, que um evento como esse pode trazer na vida de uma criança, de um adolescente e de um adulto que sofreu um abuso sexual na infância. E eu acredito que é importante a gente trazer esse tema tão pouco falado, por aí. E a gente vai falar um pouquinho dele com profundo respeito, amor, responsabilidade. A gente vai ver as marcas profundas que isso pode trazer na vida. A gente vai conversar um pouquinho, sobre esse tema que ainda vive nas sombras. Tem muitos homens que foram abusados sexualmente na infância e na adolescência e não têm coragem de falar. E eu acredito que abrir um pouquinho desse espaço faz com que a gente olhe um pouquinho para esse lugar, de homens que hoje estão funcionando de forma que estão vivendo de uma forma tão disfuncional, sofrendo tanto e levando sofrimento para aqueles que convivem com eles. Então a gente precisa olhar para isso e conversar, e aqui é o espaço, da voz que cura, para que a gente possa falar de temas assim, que são difíceis, mas que são importantes e necessários a gente conversar, tá bom? Então, muitos homens, hoje, adultos, carregam uma dor calada, E nas sombras, por assim dizer, E segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 em cada 6 meninos sofrerá algum tipo de abuso sexual antes dos 18 anos. E mais de 90% não falarão sobre isso até a vida adulta. Eles vão se calar. E essa dor, quando é silenciada, ela se transforma. Ela pode virar raiva, ela pode virar isolamento, ela pode virar vício, ela pode virar hipersexualidade, medo da intimidade, confusão sobre a própria identidade ou sexualidade. Ela pode fazer com que esse homem se isole totalmente, não consiga se conectar com outras pessoas. Enfim, a dor é infinita. Se a gente for parar para raciocinar e relacionar todas as dificuldades que essa criança, quando se tornar homem, vai enfrentar, a gente não sai daqui. Então, a cultura também do engole o choro, daquela masculinidade tóxica, só piora esse cenário, gente? O homem não chora, o homem não pode demonstrar seus sentimentos. Mas aí por dentro, esses homens estão gritando, estão sofrendo. Dados globais mostram que quase 15% dos homens sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. E é alarmante, gente. Aqui no Brasil mesmo, 1,8 milhão de meninos e homens relatam terem sido vítimas de abuso, mas porém 9% procuram ajuda oficial. E ainda mais, gente, 27 meninos são violentados diariamente aqui no Brasil. 65% desses meninos são violentados dentro de casa por familiares ou conhecidos, amigos, aqueles chamados tios e por aí vai, ou tias, Porque o abuso sexual com meninos não acontecem só, em relação a homens que abusam crianças, meninos, mas também as mulheres, infelizmente, também fazem isso.
E isso mostra que o abuso sexual masculino é um problema muito mais comum do que a gente imagina. E ainda assim, tão comum, com dados tão alarmantes, ainda pouquíssimo discutido. Por isso que eu achei interessante a gente trazer esse tema. Eu fiz um post, já deve ter, não sei, uns dias atrás, foi no início desse mês, se eu não me engano, e foi um post que eu vi de um artigo da revista BBC, ou, se eu não me engano, tá? Eu posso trazer e postar mais uma vez nas redes sociais. Mas essa revista trouxe alguns desses dados, né, que eu falei aqui há poucos instantes. E ao postar, eu percebi que muitas pessoas vieram, né, no meu direct para tirarem dúvidas, para saber, né, muito do que esses dados, né, gatilharam essas pessoas. Muitos também me procuraram, enfim. É um assunto que às vezes choca, mas que a gente precisa de fato olhar para esse lugar, né? A gente não pode fechar nossos olhos para algumas coisas que acontecem, e isso vai fazer com que a gente até se prepare, né? Quem tem filhos, quem tem sobrinhos, ou quem tem conhecidos, ou o que quer que seja, né, gente? Eu acredito que a verdade liberta. A gente precisa se inteirar de alguns assuntos para saber até como agir diante de algumas coisas, né? Tem alguns psiquiatras também que relacionam esse silêncio, né, à cultura de masculinidade tóxica. Tem muitos homens que não falam, não têm coragem de falar sobre isso. E esses profissionais falam que esse silêncio é por conta dessa masculinidade tóxica, de que o homem não pode chorar, né, que o homem não pode dizer o que sente, né? E aí a gente sabe da necessidade dos pais de criarem seus filhos homens de uma forma mais firme, mais enérgica, né? Porém, isso é diferente de criá-los ensinando a não expressar suas dificuldades, a não expressar suas dores, seus medos. Quando os pais fazem isso, essa atitude vai inibir esse menino, talvez, de sentir a confiança de expressar o que acontece com eles de ameaça. Por exemplo, alguns abusos que eles estão sofrendo. Se os filhos forem criados por pais desta natureza, os filhos não vão ter coragem de contar, né, de falar, ou a depender também da reação, né, de algumas coisas. Reação muito explosiva não vai fazer com que essas crianças tenham segurança de falar com esses adultos ou esses pais cuidadores, né? E o trauma vivido na infância não fica apenas na memória, né, gente? Esse trauma molda o sistema nervoso, altera a forma como o cérebro processa com relação ao medo, à segurança, o prazer. Então, se o abuso aconteceu antes do desenvolvimento sexual completo, ele pode causar uma confusão profunda sobre o prazer e dor, sobre afeto e violência, sobre amor e dominação. Então, psicologicamente, o trauma se torna uma ferida psíquica que se espalha. Então, o corpo vai reagir, a mente vai se fragmentar. Então, o trauma não só fica na memória, ele altera o cérebro, o sistema nervoso, o sistema límbico, criando padrões assim conscientes de autocontrole, dissociação, fuga. Então, assim, é perigoso. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque desconfigura totalmente esse sem informação. Então, quando o abuso acontece antes desse desenvolvimento, a sensação de prazer corporal pode se confundir com dor, com medo, com culpa, né? E os meninos, quando acontece uma situação como essa, eles se questionam quanto à opção sexual, e daí pode iniciar uma confusão do que se quer, né? É comum que esses homens cresçam confusos. Por exemplo, muitos se perguntam, quando eles estão já adultos, né? Será que isso me tornou gay? Ou será que isso fez com que eu tivesse a opção sexual diferente? Ou será que eu provoquei esse abuso de alguma forma? Será que eu estava no lugar errado, na hora errada? Por que eu fui ali? Né? Por que eu fui fazer isso? Então, o sentimento de culpa, de vergonha é muito grande, né? E vamos deixar uma coisa bem clara, né? O abuso, ele não define a orientação sexual. O que acontece é que, ao ser sexualizado precocemente, o cérebro e o corpo não estavam preparados para lidar com essa experiência. E aí, a confusão emocional é compreensível,
né? Mas ela precisa de acolhimento, não de julgamento. E uma busca profissional imediatamente, quando se percebe isso, também pode ser de grande ajuda. Mas pesquisadores também deixam claro, né, que a orientação sexual não é definida por abusos, e sim por aspectos biopsicossociais, de forma mais ampla, né? E esses fatores biopsicossociais são aqueles conjuntos de elementos biológicos, psicológicos e sociais que interagem e influenciam o bem-estar, a forma de se posicionar, a forma de um indivíduo se ver na vida, as suas escolhas também são influenciadas por isso. Então, esses fatores não atuam de forma isolada, né? Mas sim de maneira interconectada, afetando a maneira da pessoa funcionar, por assim dizer, né? Então, o que ocorre muitas vezes é uma confusão confusa. A experiência traumática de um abuso pode gerar questões de identidade, de medo de identidade, de intimidade. O sexo se torna algo que assusta e não que conecta, algo cansativo, exaustivo, doloroso e não prazeroso. Então, para resumir, é uma visão totalmente distorcida, né, disfuncional de algo que Deus criou. E muitos homens desenvolvem comportamentos compulsivos, né, depois de uma experiência traumática e terrível como essa, né? Eles desenvolvem muitos comportamentos relacionados à pornografia, à masturbação excessiva, né, ao sexo casual, como forma de tentar anestesiar essa dor. E, na verdade, isso é o corpo tentando retomar o controle do que foi tomado à força, por assim dizer, né? Um comportamento comum que já analisei em todos os meus pacientes que sofreram abuso, entre eles tanto homens quanto mulheres, claro, é a hipersexualização. O consumo excessivo de pornografia, o sexo sem compromisso, o uso de sexo como anestesia emocional, o distanciamento emocional nas relações. Então, geralmente, quando se tem um abuso sexual na infância ou na adolescência, o comportamento na fase adulta, infelizmente, é dessa forma. E a gente sabe que é uma tentativa inconsciente de retomar o controle do corpo, né? Ou de dissolver essa carga emocional de alguma forma. E aí eles utilizam, infelizmente, esses meios. Mas aí o efeito colateral é de total adoecimento, né? Resultando em vícios, disfunção erétil, isolamento afetivo, a adoção de comportamentos autodestrutivos, compulsivos, até que a vida se torne um comportamento operante, onde opera sobre o ambiente e é afetado por suas inúmeras consequências. Então, a vítima pode desconfigurar totalmente a orientação sexual, né? Se sentirem quebrados, vão ver o sexo como algo feio, mesmo quando estão em relações com pessoas até muito legais, né? E isso pode fazer com que a criança abusada cresça um adulto com uma criança interna ferida, com um buraco emocional muito profundo, associado com alguma demanda ancestral, epigenética ou ambiente familiar caótico. Isso é uma receita cheia para um adulto totalmente disfuncional, né, gente? Doente emocionalmente, que vai colecionar comportamentos destrutivos para ele, bem como para aqueles que o rodeiam, né? Daí é necessário buscar ajuda o quanto antes. E para ir cuidando desses comportamentos destrutivos, né, existe na terapia cognitiva comportamental, usa-se um conceito chamado de extinção operante. Esse conceito ajuda a entender como certos comportamentos, como, por exemplo, o uso compulsivo de pornografia, né, pode perder a força com o tempo se deixarem de serem reforçados. Então, funciona assim. Todo comportamento se mantém porque atrás daquele comportamento há alguma consequência prazerosa ou aliviadora. Por exemplo, no caso da pornografia, né? Ela pode aliviar uma emoção difícil, como ansiedade, tédio, solidão ou frustração. E isso gera um alívio imediato. E esse alívio atua como um reforço, ou seja, como uma recompensa que faz com que o cérebro queira repetir aquele comportamento compulsivamente. Agora, se a gente começa a perceber
acolher e lidar com essas emoções de forma sem recorrer automaticamente à pornografia, né? O comportamento começa a perder força, porque a consequência reforçadora foi retirada. Isso é o que chamamos de extinção operante. O comportamento vai enfraquecendo até chegar a um ponto mais equilibrado ou até desaparecer. Bom, um exemplo, né? Imagine que toda vez, digamos que a gente esteja num restaurante, aí imagine que toda vez que você quer o sal, você pede para uma pessoa na mesa passar o saleiro. Se ela sempre te entrega, você continua pedindo. Mas se ela começa a te ignorar completamente, e isso se repete várias vezes, chega uma hora que você para de pedir, certo? Esse é o exemplo cotidiano de extinção operante. Então, o mesmo pode acontecer com um comportamento de busca à pornografia, né? Se você deixa de buscar esse alívio automático e encontra outras formas mais saudáveis de lidar com as suas emoções ou desejos, o impulso de acessar começa a diminuir com o tempo. É um processo, não acontece, claro, de uma hora para outra, mas é absolutamente possível, né? Por isso, no nosso trabalho terapêutico, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho e funciona muito bem, tá? E o mais alarmante, gente, é que o tempo médio para um homem abusado procurar ajuda é de 20 a 30 anos. Então, a urgência, de fato, é agora. Se você está ouvindo, percebe que já passou por uma situação como essa, ou se você passa por isso, saiba que buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. E se você está percebendo algum comportamento diferente no seu filho, no seu sobrinho, tente de maneira acolhedora entender e buscar ajuda, né? Eu acredito que um passo importante para ajudar essas pessoas é buscar uma escuta qualificada, permitir que essa pessoa fale, né? Acolher a história e buscar ajuda especializada, né? Preferencialmente algum profissional que tenha o foco em trauma, em sexualidade masculina, em vícios, ou seja, alguém especializado, né? Isso vai ajudar bastante. Eu já atendi um caso de um paciente que ele, hoje adulto, né? Ele aos 8 anos mais ou menos, quando ele estava com um primo mais velho, o primo mais velho tocou ele de uma forma inapropriada e aí durante anos esse paciente achou que havia consentido, que era culpa dele, mas diante da cena ele não teve como reagir, né? Ele ficou de fato confuso com tudo aquilo. Em seguida, na adolescência, ele mergulhou no vício em pornografia. Depois, em relacionamentos extremamente confusos, achava que o sexo era só um desempenho, não conseguia se vincular emocionalmente de maneira afetiva e sempre havia um distanciamento, né? Seja relacionamento amoroso ou seja com as pessoas mesmo, no seu espaço social. E aí, aos 38 anos, ele buscou a terapia e pela primeira vez ele pôde dizer e reconhecer que aquilo de fato era um abuso, que ele era só uma criança, que ele não tinha culpa, ele não teve culpa com aquilo. E de maneira clara ele pôde reconhecer e ressignificar usando o método que eu desenvolvi para que meus pacientes pudessem ver, integrar, despertar e agir de maneira acolhedora diante do que está adoecendo, paralisando eles. Então, ver com clareza os gatilhos, as feridas que levavam à fuga emocional, identificar quais são os padrões inconscientes de autossabotagem, despertar e decidir conscientemente um novo caminho, rompendo com ciclos antigos e agir, acionando recursos internos e externos para poder levar uma vida mais ressignificada, né? Mais leve, mais tranquila. Então, esse método, eu digo que é uma ponte entre o trauma e o propósito. Então, se você sente que sua história foi atravessada por uma dor silenciosa,
Esse processo pode, de fato, ajudar a você reescrever, né, sua história com presença, com consciência, com sentido, ressignificando, tá? Então, hoje, esse paciente está reconstruindo sua história, né, de uma maneira linda, funcional. Não foi fácil e não é, mas é possível sim, tá? Então, se você passa por isso, é possível sim ressignificar e levar uma vida mais leve. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, né, que é de Romanos 12:2. Lá dá a ideia da gente nos transformar, renovando a nossa mente. E eu trago aqui a importância de que quando a gente passa por traumas tão dolorosos como esses, a espiritualidade, a fé pode ser grandes aliadas na cura de um trauma tão profundo como esse. Não como fuga, mas como presença, sabe? Como chão, como um abraço. A fé pode lembrar a você que você é maior do que a dor que você viveu, né? E que você é amado, é digno, é inteiro, mesmo aos pedaços, e é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, muitos, diante de uma dor como essa, resolvem ou preferem se distanciar de Deus, se afundando ainda mais nas suas dores, né? E não fortalecem a fé. E a espiritualidade, eu digo que faz parte do tratamento, né? Na cura e na ressignificação de um trauma como esse. É extremamente importante. E aí eu queria deixar um pequeno exercício que geralmente eu coloco, né, para meus pacientes fazerem. Isso faz muita, mas muita diferença mesmo. Que é fazer uma carta para seu eu, criança, né, que passou por uma situação como essa. Fale com ele. Diga o que ele precisava ouvir, né? Diga o que você sente hoje. Coloque ali tudo o que está preso há anos dentro de você. Coloque, se puder, tudo o que você sente, né? Depois você leia, né? Leia essa carta para você mesmo em voz alta, em voz doce, né? Se possível, empática, com verdade. E se sentir na hora, né? Se você perceber que ainda tem sentimentos muito fortes, muito impactantes e que faz com que você ainda sofra muito com isso, busque ajuda, né, profissional. Integre essa criança que está dolorida, perdida dentro de você. Eu acho que é bem importante, tá? Eu acredito que buscar ajuda numa situação como essa é extremamente importante, tá? Existem profissionais muito preparados para ajudar pessoas assim, e acredito que acreditar que não precisa passar por isso sozinho pode de fato ajudar, tá bom, gente? Então hoje vocês ouviram aí palavras difíceis, histórias complicadas, difíceis, mas necessárias, né? Então, se você é um homem que passou por isso, saiba, isso não é frescura, não é exagero, não é invenção, não é algo que você tem que deixar para lá sem cuidar. Isso é um trauma, e trauma tem tratamento, tem escuta, tem caminho. Você pode sim escolher um caminho diferente do silêncio, sair desse silêncio e começar a viver de verdade, de forma funcional, né? Eu acredito que é muito importante a gente acreditar que isso é possível. Hoje mesmo, nas minhas redes sociais, eu vi um post bem interessante da página de Lucas Scudeler, ele falando sobre o exemplo de Justin Bieber. É um menino que passou por experiências terríveis, inclusive um abuso. E por conta disso, se a gente for pesquisar a história, a trajetória desse menino, eu digo um menino porque é um homem, tem idade de homem, já tem família e tudo, mas infelizmente, visivelmente, é um garoto que ainda precisa de cuidados. E aí, nessa postagem, me tocou muito porque a história dele é uma história muito dolorosa. E por conta dessas dores que ele não está sabendo lidar, ele está tratorando, por assim dizer, né? Ele está passando o trator na vida de muitas pessoas que passam pela vida dele, né? Selena Gomez, no passado, também teve relação com ele e saiu do relacionamento com ele muito adoecida. Em seguida, logo, ele emendou
uma relação com a atual esposa que está hoje, que está sofrendo muito também. Então, sofre a pessoa e sofre o parceiro que fica com essa pessoa. Então, eu acredito que é um exemplo global, né? É um exemplo da mídia aí, que a gente vê os efeitos devastadores, né, que um abuso sexual pode trazer para a vida de uma pessoa. Tem dinheiro, é bem-sucedido, cresceu muito em sentido profissional e financeiro também, mas infelizmente está quebrado, fragmentado em sentido emocional. Então, esse episódio aí foi para despertar, né, as pessoas para este tema, para olhar para isso, né, para perceber mais os meninos que estão ao redor, perceber comportamentos, né, deles. E esse episódio também, né, foi para tocar o seu coração, né, e se tocou o seu coração, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso, tá certo? Então é isso aí, gente. Sua história importa e se quiser também colocar a sua história para mim, se quiser desabafar, vocês têm aí meu espaço, tá bom? Pode mandar uma mensagem direct nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, né? Tem os links, tem o link do meu WhatsApp, você pode colocar lá. Para mim será uma honra ouvir sua história e tentar amenizar e ajudar um pouquinho aí da sua dor, tá certo? Um grande beijo, amei estar com vocês até agora. Não posso deixar, né, e nem finalizar esse episódio agradecendo por vocês estarem a toda semana, né, que eu publico um podcast. Cada semana eu recebo um podcast, eu recebo um feedback muito amoroso, né, motivacional, né, não pare, tá ótimo, amei os conteúdos, e receber esse retorno de vocês e as sugestões também está sendo assim maravilhoso para mim, está fazendo com que eu a cada vez mais continue melhorando, né, em alguns aspectos, para melhor atender aí a escuta de vocês, tá bom? Um grande beijo! Até mais e até o outro episódio, galera. Beijo!